Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje é o primeiro episódio de 2021. Espero que você tenha tido excelentes festas e que o ano de 2021 seja espetacular para você que está ouvindo a gente pelo podcast, através do BTC Cast ou pelo YouTube. E neste episódio falaremos sobre a importância dos juros compostos. Então, para te dar um pouquinho mais de esperança aí para os próximos meses e anos, a gente vai falar da importância de você dar uma sentada nos seus investimentos e ver o quanto que isso vai te ajudar. E os aportes também, que são importantes ao longo da vida. Para me ajudar neste tema, estou com meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá começar 2021 com tudo, falando um pouquinho sobre os juros compostos, para todo mundo já se conscientizar e se aproveitar dos benefícios que a gente vai comentar com vocês. Então vamos lá, vamos embora para o primeiro episódio de 2021. Vamos lá, e com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios, e papai também. Fala, Marquinho. É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao nosso episódio número 51. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E para começar esse episódio, a gente vai falar aqui sobre juros compostos. Primeiro, eu peço para você que está acompanhando a gente para seguir também nosso Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá. Tem bastante conteúdo também. Você fica sabendo das novidades da BTC. Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, Marco. Eu já vi em alguns lugares o pessoal falando que tem frase do Einstein, falando que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Aí tem o Warren Buffett falando dos juros compostos o tempo inteiro, o compounding, que ele chama. O que significa esse negócio de juros compostos, Marquinho? Claro, a gente lá no GBP fala sobre isso na primeira aula de matemática financeira, mas dá um overview rápido aí e vamos colocar isso em exemplos claros aqui para o pessoal entender. Excelente. A Bíblia é realmente o primeiro passo, quando a gente vai entender investimentos, o primeiro passo quando a gente vai falar de matemática financeira. Lembrar que existem lá dois tipos de juros. O juros simples, então vamos imaginar que eu investi R$1.000. O juros simples seria o seguinte: amanhã eu vou ter um investimento em cima desses R$1.000 que eu investi. Aí daqui a 10 anos eu vou ter também um pouquinho de rendimento em cima daqueles R$1.000 que eu investi lá no começo. Ou seja, o valor inicial, o juros sempre se dá sobre o valor inicial. O que não acontece na grande maioria dos investimentos. A grande maioria dos investimentos a gente trabalha com os juros compostos. O que é um juros compostos, pessoal? É quando a gente foi lá e investiu R$1.000. No dia seguinte a gente vai ter os R$1.000 mais algum rendimentozinho. E no dia consecutivo, a gente vai ter um rendimento não só em cima dos R$1.000, mas também em cima sobre aquele pequeno rendimento do dia anterior. Ou seja, vai criando uma bola de neve positiva, se a gente está falando de investimento, e negativo se a gente está falando de dívida, na qual o valor sempre aumenta em relação, não só em relação ao valor inicial, mas também a todo incremento de juros. Não é à toa que o Einstein falou, ou é dada essa frase para o Einstein, que os juros compostos é aí a oitava maravilha do mundo. Tá? E se a gente quer ter o benefício dos juros compostos no nosso investimento, é sempre importante lembrar que, por exemplo, eu tenho uma ação que todo mês paga dividendos. Os juros compostos, em vez de pegar esse investimento, esse dividendo e torrar, é você reinvestir isso daí ao longo do tempo. Tá, Habib? Isso cria uma curva exponencial, e aí toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu fico aqui com um pesar aqui na consciência de não ter começado, aqueles R$100 que eu usei para comprar uma bicicleta lá em 1994, falei, putz, podia ter colocado isso num investimento legal, hoje estaria milionário, porque o tempo tem um fator potencial aí nessa equação que a gente vai estudar hoje, Habib. Pois é, Marco, apesar de que a bicicleta é um belo investimento, aprender a andar de bicicleta é importantíssimo para a vida. Eu espero que Antônio aí, com 3, 4 anos de idade, já esteja pedalando por aí, hein, Marquinhos? Isso é importante. Boa. Agora vamos lá. Vamos, Rafa, eu queria trazer aqui alguns exemplos, Então, vamos pensar na história
do jovem ou da jovem que acompanha a gente aqui, trabalha e com muito suor do seu trabalho conseguiu juntar 100 mil reais. 100 mil reais, olha que grana, tal. E aí vamos pensar em alguns cenários, né? O primeiro que eu queria trazer aqui é justamente, qual que é o efeito desse negócio de juros compostos? Que é como o Marco falou, juros simples, a pessoa teria um rendimento todo mês, todo ano, enfim, em cima dos 100 mil. Nos juros compostos, ela vai ter o rendimento em cima do valor do período anterior, né? Já somados os rendimentos anteriores. Rafa, qual que é o resultado, né? Se a pessoa vai lá e coloca 100 mil, sei lá, acho que você fez aí 25 anos, né? É isso mesmo. Bom, todo mundo gasta boa parte do tempo pensando em fórmulas mágicas ou em maneiras de conseguir ganhar bastante dinheiro, né? Qual a ação que eu vou comprar que vai explodir? Vamos investir em Bitcoin, porque Bitcoin eu tenho certeza que é a bola da vez, né? Vai estourar de valor. Vamos colocar dinheiro em derivativos, né? Investir em opções, ou eventualmente tradear futuro, inclusive os mini futuros aí estão muito em voga, né? Já todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né? Investindo nos mini futuros. E todo mundo esquece da boa e velha fórmula dos juros compostos, né? Que pode fazer com que a gente sim ganhe muito dinheiro sem ficar esquentando a cabeça, sem ficar tendo muitas preocupações, sem ficar tentando adivinhar o futuro. E aí, Habib, vamos sim fazer essa simulação com 100 mil reais ao longo de 25 anos. E queria colocar um outro aspecto também. Será que 25 anos é muito tempo? Pode ficar tranquilo que você que tem 20, sei lá, 20, 30, 35 anos vai viver mais de 100 anos, tá? Essa geração é uma geração que vai viver muito. Então, se preocupe mais com a sua saúde, se preocupe com o futuro financeiro também. Não imagine que 25 anos é muito tempo, porque não é, tá? 25 anos você ainda vai ser uma criança, ali 50, 60 anos está muito novinho ainda, tá? Bom, então vamos lá para as simulações, Habib. A gente vai partir de um valor inicial, né, como você comentou, de 100 mil reais, e uma taxa nominal, que é aquela que desconsidera, né, a inflação e também os impostos, no caso de uma taxa nominal bruta, de 8%. Se a gente investir esses 100 mil reais durante 25 anos a 8% ao ano, no final desse prazo, o montante vai ter subido para meros 684 mil reais, quase 685 mil reais, o que significa um ganho de quase 585%. Será que tá bom, Habib? Pô, eu acho que tá razoável aí, né? Só sentou em cima do dinheiro, 8%, né? A pessoa fala, nossa, mas a Selic tá 2%. Para você, querido jovem, querida jovem, volta no episódio onde a gente fala sobre taxas de longo prazo, muito importante, né? A gente aqui pode usar os 8% que o Rafael colocou, baseado, né, no dado que você vai esperar esses 25 anos, baseado num produto que usa uma taxa de longo prazo. A gente está falando aqui de tesouro pré-fixado, né, ou baseado em IPCAs, NTNs, tal. Depois a gente pode até explicitar um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos acrescentar vamos dar mais uma complicadinha aí na nossa simulação, porque a gente não precisa só sentar em cima dos 100 mil, né? Vai que a gente continua e coloca mais um dinheirinho aí periodicamente, né? E aí, Marquinho, a gente está falando aqui de você acrescentar cupons, né? Você vai lá e junta o dinheirinho todo mês e acrescenta ali e o negócio tende a subir, né? Exato, né, Habib? E até para quando a gente não tem esse valor inicial, né? Porque a grande maioria de nós começa com efetivamente zero, né? É muito importante a gente ir colocando esses dinheiro que a gente coloca todo mês para conseguir algum dia chegar nesse nível de 100 mil reais que o Rafa mencionou, ou às vezes até mais, né, Rafa? E aí o Rafa trouxe exemplo para a gente, né, Rafa? Você está com o Excelzão aberto aí na sua grande planilha calculadora de tudo. Se o cara não tiver nada, Rafa, aí colocar 1.000 reais por mês, eu tô trabalhando aqui, 1.000 reais por mês eu consigo colocar por mês, aí é 8%. Quanto que isso dá depois de 25 anos, Rafa? E depois a gente mistura os dois, né? Se tiver os dois, 100 mil reais e mais 1.000 reais por mês, aí o negócio voa, aí brilha. Vamos lá. Bom, se o investidor está com 1.000 reais investidos, ou seja, ele está começando, né, fez ali o primeiro aportezinho de 1.000 reais e conseguiu fazer essa alocação também a 8% ao ano. Se ele for capaz de colocar
mais R$ 1.000 todos os meses durante 25 anos, ou desculpa, R$ 1.000 todos os anos, né, durante os 25 anos, ele vai ter no final um valor futuro de quase R$ 80 mil, o que significa um ganho aí excepcional de quase 8.000%, né? Porque ele saiu ali dos R$ 1.000 que ele investia, colocou por ano, isso eu estou falando por ano, hein? Que dá uma poupança mensal de menos de R$ 100 por mês. Ele chegaria num total de R$ 79.954 no final desse período. Será que é algo bastante expressivo ou não? Cara, R$ 1.000 por R$ 80 por mês? E se eu colocar 12 mil por ano? R$ 1.000 por mês, Rafa? E será que eu tenho quase 1 milhão lá em 25 anos? Se o investidor for capaz de colocar R$ 12 mil no ano ou R$ 1.000 por mês, ele vai chegar no final com 884.119, ou seja, aí não vou nem, até perdi as contas percentual aqui, nem sei quanto é que dá isso aí, de tão grande que é esse número. Mas eu sei que ele saiu de R$ 1.000 para quase 1 milhãozinho. Olha aí, ó, aquele pessoal que sonha em atingir o primeiro milhão, né? Ele conseguiria chegar muito próximo disso fazendo os aportes de R$ 1.000 todos os meses durante 25 anos. Ou seja, se aumentar um pouquinho o tempo, né, por uns 30 anos, certamente é uma fórmula para chegar no milhãozão, né, Rafa? Se aumentar para 30 anos, já iria para 1.369.000. Pois é, esse é o efeito dos juros compostos, né? Então, realmente, aumenta para 35 anos, esse valor vai aumentar muito mais, né? Então, quanto mais tempo você deixa, mais esse valor vai, vai se consolidando, vamos dizer assim. Mas vamos lá, pessoal, essa é a primeira análise, né? Porque aqui a gente está falando só de valores brutos. Mas aí vem aquilo que o Marquinho é apaixonado, né? Que são os impostos, né? Então, todos os títulos, esses investimentos que a gente faz, né, eles têm incidência de impostos, muitas vezes são regressivos, né? Enfim, e aí, Marco, não dá para a gente se balizar só pelo valor bruto, né? Porque no final, o dinheiro que a gente vai ter na mão não é esse dinheiro calculado de forma bruta, né? Pois é, e esse que todos nós adoramos, né, os impostos, né, uma parte do que é nosso, na verdade, a gente tem que não é nosso, né? Então a gente acaba perdendo esse valor e pode ser bastante expressivo, né? Ainda mais porque é muito difícil a gente encontrar um investimento que só vai ser tributado, ou seja, só vai ter sua parte retirada do nossa grana em 25 anos. Normalmente a gente tem alguns tipos de investimento, ainda mais os tesouros pré-fixados, acho que o Rafa pode falar isso um pouquinho melhor, que tem ali um prazo de 10, 5 anos, né, Rafa? Mas posso pedir para o Rafa, vamos começar uma simulação aí. Então a gente falou agora de valor bruto, vamos usar aquele exemplo lá dos R$ 100 mil, né? Então a gente colocou R$ 100 mil hoje, e lá daqui a 25 anos, 8% de juros, a gente vai ter lá R$ 685 mil. Se a gente considerar que todo esse imposto vai ser quando eu resgato esse dinheiro, quanto que efetivamente sobra para a gente, Rafa? Aqui a gente já trouxe, enfim, 3 pontos importantes, né? O primeiro é o benefício dos juros compostos, o segundo é o benefício multiplicado pelos aportes mensais, e agora a gente vai falar da terceira variável, que é uma variável que deve chamar a atenção, com a qual todo mundo deve se preocupar, que é a incidência dos impostos, né? No caso, o investidor que começou com R$ 100 mil a 8% ao ano investidos, né? E deixou esse recurso aplicado durante 25 anos, ganhou, então, o valor, né, de 584% em termos brutos, né, sem considerar o imposto. E quando a gente desconta o imposto, o ganho líquido cairia um pouquinho para 597.120. Aí eu estou falando de uma alíquota de 15%, que é a alíquota mais comum, vamos dizer assim, nos investimentos de prazo mais longo, né? Então a gente sairia de uma rentabilidade de 584% para 497%. Ainda assim, é uma rentabilidade bastante atrativa. Mas já que a gente está falando de imposto, tem uma outra regrinha que é uma regra de ouro que todo investidor deve estar atento, que é a seguinte: a gente deve evitar, na medida do possível, o pagamento do imposto. E como é que a gente faz isso? Ou
pagando menos vezes o imposto ou diferindo o pagamento do imposto. O que é diferir? É levar para frente, né? Atrasar, postergar o máximo possível. Então, dado que as alternativas de investimento na renda fixa com prazo de 25 anos são um pouco escassas, ou seja, é difícil a gente achar um ativo, né, que vence daqui a 25 anos, e o vencimento é um fato gerador do imposto, ou seja, quando ele vence, ele paga, muito provavelmente, num prazo de 25 anos, a gente teria que fazer alocação em ativos com prazo mais curto, e aí toda vez que vence, a gente reinveste, só que a gente reinveste só o líquido, né? Venceu, eu pago o imposto, reinvisto. Venceu de novo, pago o imposto de novo, reinvisto. Venceu de novo, pago o imposto de novo, reinvisto. Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, vamos imaginar que a gente está investindo também pelo prazo de 25 anos, mas em 3 ativos, um que vence em 10 anos, um segundo que vence também em 10 anos e um terceiro que venceria em 5 anos, né, para completar os 25. Portanto, a gente pagaria o imposto 3 vezes, né? Depois de 10 anos, depois de 20 anos e no final do prazo de 25 anos. Nesse caso, considerando uma alíquota de 15%, o ganho líquido nominal sairia dos 497% para 451%, ou seja, depois do imposto, né? A gente perderia mais ou menos quase 50% de rentabilidade só pelo fato de ter pago o imposto 3 vezes ao invés de ter pago uma única vez. Pô, então isso, né, numa continha de padeiro aqui, só vendo os aspectos que vocês colocaram, né? Então o bruto vai dar uns 680 mil. Se for pago o imposto uma vez só, esse valor cai para 590 mil mais ou menos. E se você, ao escolher os títulos, né, pagar o imposto 3 vezes, como o Rafa simulou, cai para menos de 550 mil. Né? Então aqui os valores são altos, né? São representativos. Então olha só como é importante fazer essa análise. E aqui é um ponto importante, né, Marquinho? É você selecionar títulos de acordo com o seu objetivo. Se você pretende ficar com o dinheiro parado ali, investir a longo prazo, você deve escolher produtos que têm também, né, essa expectativa tributária de não ficar pagando imposto, certo? Correto, Habib. Olha isso, né? Então a gente investiu 100 mil reais e aí olhando o bruto antes do imposto, a gente teria chegado em 685, ou seja, a gente ganharia 585 mil reais. Desconsiderando o imposto e olhando ali, quando você paga imposto 3 vezes, né? Então o que o Rafa acabou de comentar, a gente sai de um ganho de 685 para 450. Né, um valor final, né? Então a gente ganhou 350 do nosso investimento, que ficou investindo lá durante 25 anos, e a gente paga de imposto quase a mesma coisa que a gente ganhou, 235 é pago de imposto. Isso porque, Habib, aqui no Brasil, os investimentos de mais longo prazo que a gente tem no mercado são os títulos públicos, tá? E aí os títulos públicos pré-fixados, a gente vai ter aí hoje, né? A gente está gravando no dia 22 de dezembro, a gente tem um tesouro pré-fixado mais longo, 2026, né? Ou seja, daqui a 6 anos, ou o Tesouro Prefixado 2031, daqui a 11 anos, só que esse daí, além disso, ainda paga juros semestrais, né? Ou seja, todo mês, todo semestre a gente tem algum recebimento de provento e aí cai no imposto, cai naquele negócio de ter que reinvestir de novo, né? Acho que é isso, né, Habib, que eu ia falar do imposto. E aí, a gente como pessoa física, isso é muito importante, né? A gente tem que procurar pagar o mínimo de imposto possível, né? Apesar de algumas pessoas adorarem imposto, eu nunca vi, mas a gente tem que buscar pagar o mínimo de imposto para não cair, né, nessa armadilha de ficar pagando imposto sempre, né? E reduzindo essa exponenciabilidade dos juros compostos. E a gente, para pessoa física, existem 2 ferramentas, 2 fundos de investimentos que são bastante legais quando a gente está falando de adiar o pagamento de imposto. O primeiro dele é o fundo de ações, né? A gente não tem no fundo de ações o famoso come-cotas, né? Que é o pagamento de imposto semestral, de forma que se eu investir um valor hoje, eu só vou pagar imposto quando efetivamente eu vender as minhas cotas, né? Quando eu sair desse fundo. E para a gente que é pessoa física, Habib, principalmente se tratando aí de 25 anos, uma excelente opção, e a gente já falou sobre isso aqui nos nossos programas lá no ano passado, no 2020, no BTC Money, que são as previdências privadas.
privadas. Ou seja, se a gente contrata uma previdência privada que vai investir nesses mesmos fundos que a gente está falando aqui, de vencimento de 5, 10 anos, o fundo em si, quando recebe o dinheiro, ele não paga imposto, e aí você consegue reinvestir a totalidade desse imposto, e a gente, como pessoa física, só vai pagar imposto lá quando a gente retirar o dinheiro. E aí é uma excelente ferramenta da gente condizer a teoria que o Rafa falou de só pagar lá 15% quando você resgatar, com efetivamente a prática, Habib. E o legal é que o valor pode cair ainda mais, né? Pode chegar até 10% de imposto, aí dependendo da modalidade. Se tem dúvida, volta lá no BTC Money que a gente fala sobre isso. Excelente, Marquinho. E aí, para a gente finalizar essa nossa análise aqui, pessoal, eu queria colocar um ponto, né? Beleza, então o Rafa fez aí as simulações, os 100 mil investidos, se você ainda vai lá e acrescenta R$ 1.000 todo mês ou todo ano, esse valor ele vai aumentar, vai passar de 1 milhão. Né? Então você vai ter lá daqui 25 anos mais de 1 milhão, 1.500.000 reais, tal. Maravilha! Vamos dizer que o líquido seja mais de 1 milhão depois do pagamento de impostos. Rafa, isso quer dizer então que daqui a 25 anos, com 1 milhão, a gente está milionário, a gente pode comprar nosso iate, podemos comprar nossa ilha, tá tudo certo, né, Rafa? Vamos lá. Tem um fator adicional que a gente não trouxe ainda, né, e que vai jogar um pouquinho de água fria em tudo que a gente está falando, que é a famigerada inflação, né? A inflação, ela acaba com o poder de compra dos nossos recursos, né? E, portanto, essa deve ser talvez a principal preocupação, o primeiro motivo de nós nos preocuparmos com uma seleção adequada dos ativos financeiros, né? Dos ativos que nós escolhemos para compor a nossa carteira de investimentos. Então, vamos lá. Eu vou rapidamente passar por um exemplo hipotético, né, que a gente trouxe, que é os R$ 100.000 investidos a 8% durante 25 anos, e depois vou para o exemplo que é o que se aproxima mais da nossa realidade, ou seja, fazer um investimento em ativos com prazo mais curto e com a inflação. Então, a gente partiu, né, de um investimento de R$ 100.000 a 8% durante 25 anos e falamos de um resultado de 684 mil em termos brutos nominais e líquido nominal 497%. Se eu levo em consideração a inflação, nesse caso, a gente já sairia, né, de um ganho líquido nominal de 497% para um ganho líquido real, ou seja, descontando a inflação, e aí a gente está falando aqui de uma inflação de 4%, a gente chegaria então num ganho líquido real de 124% acumulado no período. Então, aqui todo mundo já está falando, então eu não vou ficar tão rico assim, né? Realmente, nesse caso, o ganho não vai ser tão absurdo assim, né? 8% nominal, 4% de inflação, a gente está falando de um juro real de 3,85. Se eu partir para o cenário, né, com reinvestimento do ativo, ou seja, com vencimento a cada 10 anos, a gente vai perder ainda um pouquinho mais, porque a gente sairia do 451% líquido nominal para 106% líquido real. Mas então, será que não tem jeito? Vamos ter que correr para a ação e para o Bitcoin mesmo? Não, calma lá, não é bem assim. Se a gente parte para o cenário com os aportes mensais, né? E aí aqui eu estou falando de aportes de R$ 1.000 ao mês, o que daria R$ 12.000 ao ano, o cenário já fica bonito de novo. Então, se a gente investir R$ 100.000 a 8% ao ano com uma inflação de 4%, né? E aí pensando que o ativo vence de 10 em 10 anos, que é o que provavelmente vai acontecer na prática com todos os investidores. No final dos 25 anos, o ganho líquido nominal será de 1.128% e líquido real de 360%. Não é ruim, né? Se a gente pensar que está multiplicando o patrimônio por quase 4, depois de tirar a inflação e depois de pagar todos os impostos, é um ganho expressivo, bastante expressivo. E para que a gente aproxime ainda mais da realidade, né, da maior parte dos investidores, imaginar que para quem tem R$ 100.000 investidos,
R$ 1.000 significa 1% do patrimônio alocado, não é nada do outro mundo, não é nada impossível, né? O investidor com disciplina, e a partir do momento que a gente se conscientiza desses benefícios, a gente consegue fazer isso, né? Separa uma data no mês, estipula um objetivo e pingou aquela data, né? Chegou naquela data, separa, manda os R$ 1.000 para a corretora, some com aquele dinheiro para você não gastar e vai fazendo isso ao longo do tempo, porque o benefício realmente é bastante expressivo, né? O Marquinho trouxe uma questão também relacionada à seleção dos ativos de investimento. A gente não pode esquecer que existem ativos que pertencem ao grupo dos ativos isentos também da incidência do imposto. Então, as LCIs, LCAs, os CRAs, os CRIs, são todos ativos que não sofrem a incidência do imposto. As debêntures incentivadas, tem debêntures incentivadas que possuem uma taxa bastante atrativa e com prazos, às vezes, de 5, 6 anos, até mais, eventualmente, se for uma grande empresa emitindo esses títulos. Então, tem sim alternativas, a gente tem que olhar sempre para o plano de forma consolidada, levando em consideração vários aspectos, esse é um deles. Portanto, não se esqueçam, né? Se beneficiem, busquem o benefício dos juros compostos. Só para fechar, que eu acho que é um ponto importante também, a gente está falando dos ativos de renda fixa, que são aqueles que trazem uma taxa, né, de remuneração, mas a gente não pode esquecer que a gente consegue também um efeito de juros compostos, por exemplo, através dos fundos imobiliários e mesmo através das ações. Não significa que a gente vai montar uma carteira que é 100% ações, mas quando você monta uma carteira balanceada e diversificada, você consegue aumentar o potencial de geração de renda, né, e de juros daquela carteira, colocando ali um pouquinho de ações, um pouco de fundo imobiliário, coloca o pré-fixado, eventualmente algum ativo do exterior. O cuidado a ser tomado é não aumentar muito o risco para não tomar um tombo muito grande, porque o problema é quando você perde muito dinheiro numa janela, porque para recuperar fica muito difícil, né? Mas trazendo diversificação para a carteira, às vezes a gente não acha um título de renda fixa que necessariamente tenha implícita uma taxa muito alta, mas montando uma carteira diversificada a gente consegue potencializar o retorno da carteira e no longo prazo, né, mesclado aos aportes periódicos, os resultados podem sim ser muito expressivos. Excelente, Rafa. Bom, acho que com isso, pessoal, a gente consegue dar uma noção para você, né, da importância dessa regularidade nos aportes, dessa disciplina nos investimentos, que isso pode e deve fazer diferença para você. Bom, pessoal, queria então agradecer. Marquinho, muito obrigado pela participação. Que isso, muito obrigado você, Habib. E pensando agora, depois desse episódio, né? Então, pô, se tivesse, eu comentei no início do episódio de comprar uma bicicleta, né? E de R$ 100, e deveria ter investido isso. Mas vamos lá, de 94 para cá foram, né, 26 anos, né? Mais ou menos o tempo aí que a gente está falando nos nossos exemplos. Eu sei lá, esses R$ 100 teria virado o quê? Uns R$ 1.000 mais ou menos, né? A Selic já foi muito mais alta do que é agora. Desses R$ 1.000, eu ia pagar pelo menos uns 300 de imposto, né, Rafa? Eu ia ter uns R$ 700. Será que eu consigo comprar uma bicicleta de R$ 700 hoje? Né? É o negócio da inflação, né? As coisas vão ficando mais caras. E aí eu vou perguntar, né? E fazer uma pergunta e até mostra a importância desse trabalho que a gente vem fazendo no BTC Money, que é o seguinte: mês após mês a gente vê investimento em poupança, né? No instrumento financeiro poupança batendo recorde. Pô, a poupança hoje ela rende 70% do Selic meta, né? Tipo, 1, nada. Com ainda, tudo bem, não tem a parte do imposto, mas, pelo amor de Deus, mas é a parte da inflação, né? Com uma inflação de 4%. Na prática, pessoal, muitos de nós que estamos investindo estamos perdendo dinheiro, né? Estamos perdendo o poder de compra. Só aí o meu recado final. E até o próximo BTC Money, pessoal. Valeu, Marquinho. Rafa, muito obrigado, você também. Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos explorar bastante, falar sobre quais são as boas práticas, né, de investimentos. Quaisquer ouvintes ou espectadores que tiverem dúvidas, por favor, não hesitem em nos contatar, mandar mensagem, que a gente vai ter o maior prazer em responder e auxiliar da maneira que a gente puder. Tá? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo BTC Money, pessoal. Um abração.
Valeu e obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência, e nos vemos na semana que vem para o próximo episódio do BTC Money. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.